Olá, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos conversar sobre o estigma. Bom, a nossa literatura de referência vai ser um livro que foi publicado em 1963, chamado de Estigma, Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada, que é de autoria de Erving Goffman. O Goffman é um sociólogo muito conhecido, cuja contribuição para a área foi de extremo impacto, e ele é bastante falado por uma corrente que a gente denomina de interacionismo simbólico, e que faz parte, né, do conjunto das sociologias mais contemporâneas. O Goffman, ele viveu de 1922 a 1982, então esse trabalho, embora já muito distante dos nossos dias, quase 60 anos, né, do momento em que ele foi escrito, ele fez parte da trajetória mais madura deste autor. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que, apesar de ser um livro tão antigo, ele ainda é válido para a nossa abordagem nos dias de hoje. Bom, o interacionismo simbólico que o Goffman cunhou, a gente também costuma chamar de representação teatral. Qual que é a ideia do Goffman? A ideia é que nós desempenhamos papéis nas nossas interações cotidianas. E muitas delas, em todas, nós estamos exercendo nossos papéis, como se nós estivéssemos num teatro. Então, ele vai considerar que a vida cotidiana é pautada em três dimensões: no público, naquele que assiste, no ator e no palco. O palco é o cenário no qual as coisas acontecem. Só que para o Goffman, tanto o ator quanto o espectador podem mudar de lugar. Então, no final das contas, a gente tem aqueles que são os atores e espectadores em alguma medida e o cenário. E é importante a gente ter essa perspectiva antes mesmo de falarmos sobre o estigma, que é um dos aspectos da obra goffmaniana, porque está por trás dessa obra e das perspectivas do autor, a ideia da interação entre as pessoas, a ideia entre a interação no cotidiano, nos grupos, e a gente vai perceber isso durante toda essa aula. O Goffman tem um conceito que não faz parte desse livro, mas que eu queria muito que vocês conhecessem, que é o de definição de situação, porque ele faz parte também dessa dinâmica da interação. Como é que funciona? Os atores, quando eles estão em interação, quando eles estão convivendo uns com os outros, eles vão tentar buscar informações que permitam com que eles tracem expectativas, que eles montem um conjunto possível de ações em decorrência daquilo que é esperado pelo outro. Essa leitura do cenário, a qual a gente chama de definição de situação, é fundamental para o cotidiano acontecer como ele acontece. Então, é claro que ninguém fica pensando sobre isso o tempo todo, mas esse é um mecanismo tácito e que é muito bem explorado por esse autor. A pergunta que vai motivar a nossa aula de hoje, portanto, é como as pessoas se sentem e tratam a si próprias e aos outros em função de atributos que as diferenciam. E olha só, para hoje a gente vai conversar sobre um atributo que torna alguém diferente e que faz com que a pessoa enquadrada nessa categoria é um termo que vocês vão ver durante todo o livro, né, mas principalmente nas primeiras 37 páginas, que são as referentes a essa aula, essa categoria é uma categoria de descrédito. Então, o estigma é esse atributo que, uma vez que o indivíduo possua, ele vai ser enquadrado numa categoria de descrédito. Isso faz com que ele não tenha, consequentemente, uma aceitação social plena. E aí a gente percebe que esse nome, né, estigma, essa característica do indivíduo, esse atributo, ele existe por muito tempo. E o primeiro exercício que o Goffman vai fazer para poder, né, desvendar um pouco mais sobre esse universo é pensar como que isso foi socialmente construído, como que essa ideia de um indivíduo ser enquadrado num grupo né, desacreditado, socialmente desacreditado, como é que ela vai perpassando as culturas e o tempo. E aí tem dois momentos de inflexão, dois momentos de mudança, de atenção
importantes para a gente aqui, que estão presentes na obra. O primeiro deles é entre os gregos. Então, aí quando a gente vai pensar lá na antiguidade clássica, como que a gente, né, como que esse atributo de descrédito, como que o estigma era considerado. O estigma era uma característica, uma marca que ia, né, marcar mesmo, que ia singularizar criminosos, traidores, escravos, indivíduos que faziam parte da margem da sociedade. Um outro momento importante ao qual Goffman se dedica é a era cristã. Então, ele vai mostrar, e aí eu acho que tem muitos exemplos na internet, eu até evitei de colocar nessa aula uma imagem que mostrava, mas eu vou retratar para vocês, vocês vão saber exatamente do que se trata, que é o estigma religioso. Então, sabe aqueles indivíduos que falam que as mãos são marcadas de sinais divinos? Esses indivíduos, na era cristã, eles eram considerados portadores de estigma. Então, o estigma, ele tinha essa marca, muitas vezes, inclusive, sendo visto como algo benéfico, como uma dádiva divina, mas que pelos médicos daquela época era visto como um distúrbio físico, um distúrbio mental. Hoje em dia, a gente tem o significado do estigma muito próximo do seu significado de origem, que é a marcação, né, de um atributo, de uma característica que descredibiliza um indivíduo. E o Goffman, naquela época, década de 60, vamos lembrar, ele julgou que existiam poucos trabalhos sobre esse assunto, e por isso a importância da gente trazer esse, que dentro da sociologia, que eu me recorde, foi o primeiro grande trabalho sobre esse assunto. Para a gente poder perceber mudanças e também para a gente poder já nos familiarizar com conceituações que perduraram ao longo do tempo. Por isso que é importante a gente voltar numa obra clássica, porque muitas vezes nós vamos ver autores criticando essas conceituações iniciais, mas a gente não sabe do que se trata. É muito importante a gente ir direto na fonte para que a gente possa estabelecer as nossas próprias conclusões, né, comparações, interpretações. Então, o Goffman, ele vai estabelecer uma diferença entre os indivíduos estigmatizados e aqueles que ele chama de normais. O que seriam os normais, portanto? Normais são todos aqueles indivíduos que se afastam das expectativas sociais. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês não só para essa terminologia normal, que é uma terminologia que a gente não considera útil hoje para lidar com esses indivíduos que não têm atributos que os considerem, né, ou que os coloquem em situação de diferença. Na verdade, a gente nem vai falar também de atributos desvantajosos, nós não vamos colocar nesses termos, só que no livro é muito importante que vocês prestem atenção, porque vão surgir miríades de outros termos que nós já execramos do vocabulário mais técnico, mais especializado, e as próprias militâncias sociais fizeram um trabalho assim enorme de muitos anos para banir esses termos. Então vocês vão ler termos como defeitos, homossexualismo, que a gente sabe, né, que é uma terminação que nós não usamos porque elas pode remeter, né, a doenças, aleijado, atributo vergonhoso para fazer referência a esses indivíduos que têm algum tipo de deficiência, desvantagem, pessoa de sua espécie, como se nós fôssemos de espécies diferentes de outras, defeito moral contagioso. Então, a gente precisa relativizar, ou ao menos historicizar essa leitura, saber que ela é uma leitura que tem quase 60 anos, mas que ainda assim ela vai trazer concepções que são fundamentais para a gente lidar com os marcadores das diferenças e para entender a concepção de indivíduos, grupos que ocupam posições distintas na estrutura social, tá certo? Então, vamos começar com um conceito de identidade que aparece na obra. Quando nós conhecemos alguém, a gente busca identificar, como eu falei lá no início, sobre a representação teatral, sobre o desempenho de papéis e assim por diante, nós buscamos identificar características e atributos que o Goffman vai chamar de identidade social, a partir do qual são estabelecidas expectativas normativas. Então, a identidade social se trata disso, desse conjunto de expectativas que se espera de alguém, desse conjunto de atributos que a gente deveria ter ou de comportamentos que nós deveríamos seguir.
A identidade social, para o Goffman, vai aparecer de duas formas e essa distinção nos interessa mais do que a definição de identidade social em si. A identidade social para ele, ela está decomposta, ela pode ser decomposta em duas dimensões. A identidade social virtual, que seria aquela esperada, ou seja, qual o estereótipo que nós temos em relação às pessoas. Esses estereótipos compõem o conjunto de expectativas normativas dentro da norma, dentro do que é considerado normal, para o desempenho de um indivíduo. Então, essa é a identidade social que ele chama de virtual. Seria, em tese, a desejada, a que as pessoas compartilhariam, numa situação de não anormalidade, segundo os termos dele. E nós teríamos também uma identidade social real. E aqui, vamos falar de identidade social, mas não pense muito na diferença entre identidade social e identidade individual, desculpa, porque não é sobre isso que ele está tratando, mas da disparidade que vai existir entre a identidade social virtual, que é aquela almejada, socialmente prescrita, estereotipada, prevista, e a identidade social real, que é aquela que o indivíduo apresenta em função de algum atributo. Então, quando o indivíduo tem uma deficiência, é cego, é surdo, ou é obeso, ou é homoafetivo, ou é alcoólatra, ou participou de uma série de crimes e foi preso, encarcerado, esses indivíduos apresentam atributos que os diferenciam. Então, eles têm aí uma identidade social, que é a identidade atribuída a eles em função dessas características. A diferença entre o esperado, que é o que o Goffman vai denominar de virtual, e o real, ele dá o nome de estigma. Então, o estigma é justamente essa discrepância entre o que é esperado, que muitas vezes não é seguido por um grupo enorme de pessoas, e a identidade real. Então, ele vai chamar, vai dar nome a esses estigmas: fraqueza, descrédito, defeito, desvantagem, que são atributos depreciativos segundo a linguagem do autor. Mas mais importante do que os termos, aqui nós precisamos guardar essa diferença, que existe uma identidade social esperada, normativa, prevista, socialmente atribuída, e uma outra identidade, que é a identidade real, de um atributo que existe de fato e que está mudando ali as expectativas da norma, as expectativas comuns. A discrepância entre esses dois eixos é o estigma, tá certo? Nas palavras do autor, um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social cotidiana possui um traço que pode se impor à atenção e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. Mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos outros atributos, se eles podem ou não compensar o atributo que está estigmatizando o indivíduo. Tipos de estigma, portanto, que nós vamos encontrar a partir da classificação goffmaniana. Em primeiro lugar, deformidades físicas. Deformidades é outro termo que a gente não utiliza mais, né? Mas diz respeito a todos os tipos de acometimento no corpo de ordem física que vão transformar aquele corpo num corpo distinto do que é esperado, socialmente previsto, regular, normativo. Outro tipo de estigma é a culpa de caráter individual. E aqui temos outro termo problemático, que é o culpa, né? Mas aqui ele está falando sobre os distúrbios mentais, sobre questões relativas a comportamento, como a criminalidade, o alcoolismo, etc., que são não necessariamente do corpo físico, mas condições que fazem com que os indivíduos também se tornem estigmatizados, dadas a elas. E, por fim, o que ele chama de estigma tribal, que seria referente à raça do indivíduo, à nação, né, ou etnia da qual ele pertence, da qual ele vem, e a sua religião, grupo religioso e assim por diante. Então, esses seriam os três grandes eixos que nós temos dos estigmas, segundo o autor. Agora, a gente vai falar um pouco sobre essa questão das compensações que são esperadas quando o indivíduo apresenta, de alguma maneira, um estigma. Então, em primeiro lugar,
existe uma expectativa que é socialmente compartilhada de que a pessoa que possui estigma possua uma espécie de sexto sentido. Isso, nas palavras do Goffman, isso não é exatamente um sexto sentido, algum tipo de compensação em relação àquele estigma. Então, eu vou dar um exemplo muito comum: os cegos. Para os cegos, muitas vezes é esperado que eles apresentem o desenvolvimento de um outro sentido de uma forma muito mais intensificada em função da perda da visão. Isso acontece? Sim, muitas vezes acontece essa forma de compensação, mas às vezes não acontece. Eu mesmo já dei aula para uma aluna cega que ria muito, inclusive porque eu dei esse mesmo texto nessa disciplina, e ela falava assim: gente, eu sou cega e eu sou péssima de olfato, então não adianta achar que porque eu sou cega eu compensei, que eu vou sentir muito mais os aromas e que eu vou saber identificar, porque isso não é verdade para mim. Então, existe essa expectativa que é preciso que a gente revele, escrutine em relação aos mecanismos compensatórios. E os aspectos, entre aspas, não contaminados da identidade social, ou seja, aqueles aspectos de normalidade, também entre aspas, que o indivíduo apresenta, que não são o seu próprio estigma, muitas vezes eles não conseguem conferir o respeito e a consideração que aquele indivíduo havia previsto. Então, às vezes o indivíduo não compensa, mas às vezes ele tem uma determinada característica que o estigmatiza, mas todos os seus outros atributos estão conforme a norma. E ainda assim, pode ser que esses outros atributos não sejam compensatórios em relação ao estigma que ele vai sofrer. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a aceitação do estigma versus correção desse estigma. O estigma, ele pode trazer, tem a ver com o que a gente acabou de falar, né, essa questão de compensar, de desenvolver algum tipo de atributo, mas mais do que isso. O estigma pode levar a esses ganhos secundários de habilidades, como eu mencionei no caso dos cegos, e a gente poderia, assim, discorrer inúmeros exemplos, eu não vou me ater neles aqui, porque o livro é repleto de exemplos, de narrativas, de excertos, de citações, dos indivíduos estigmatizados, contando suas próprias experiências e pontos de vista, mas esse é um fator importante, então é a possibilidade, que não necessariamente vai se aplicar para todos, mas para muitos, de que o estigma traga ganhos secundários, né, habilidades que em função daquele estigma vão ser desenvolvidas. Então, por exemplo, às vezes o indivíduo é cadeirante e ele não consegue andar, mas ele desenvolveu uma força no braço muito grande, dedicando-se a um esporte em particular, se ele tem condições de desenvolver aquela habilidade. E ele pode ter, às vezes, né, uma musculatura torácica de braços muito mais desenvolvida do que as pessoas, entre aspas, na normalidade, porque ele compensou, né, ele construiu uma habilidade em função de uma paralisia de movimento e de ter se encontrado num esporte específico. Então, isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é que o estigma, e aí mais no sentido psicológico e tudo, ele pode ser visto como uma benção, né? Isso é o termo do Goffman mesmo, né? Eu não. Como um aprendizado. Então, as pessoas atribuírem que aquelas incidências que estigmatizaram, seja, né, a passagem por um presídio, o uso de entorpecentes, álcool, enfim, um acidente que fez com que a pessoa perdesse, né, uma série de características físicas que antes ela tinha, enfim, esses estigmas que podem ser adquiridos, inclusive, porque não são estigmas só congênitos, mas estigmas que podem nos acometer ao longo da vida, eles podem ser vistos pelos sujeitos uma maneira de reconstruir a sua própria narrativa em torno desse fato, como algo divinamente né, dado para a vida dele, para que ele pudesse passar por todo um aprendizado, né, que ele pudesse incorporar todo um aprendizado, para que ele pudesse tornar uma pessoa melhor, e isso também é uma narrativa que é importante que a gente considere, que a gente observe. E, por fim, em relação também à aceitação e correção, o indivíduo pode afirmar a limitação da normalidade dos normais. Eu vou explicar sobre isso, mas antes eu queria só dizer que essas formas, né, essas maneiras de lidar com o estigma, elas podem também
caminhar para um ponto que eu não coloquei nessa apresentação, mas para a necessidade que o indivíduo passa a ver de corrigir aquele estigma. Alguns estigmas não têm correção, portanto, a gente vai ver muito mais mecanismos de compensação, de aceitação, para que ele possa dar continuidade à sua vida, mas em alguns casos, os indivíduos vão buscar corrigir aquele estigma. Mas, voltando ao ponto 3, afirmar a limitação da normalidade dos normais. E o Goffman tem uma frase que eu achei emblemática e importante de trazer para vocês, na qual ele diz assim: tanto as mentes quanto os corpos saudáveis podem estar aleijados. O fato de que pessoas normais possam andar, ver e ouvir não significa que elas estejam realmente vendo ou ouvindo. Elas podem estar completamente cegas para as coisas que estragam sua felicidade, totalmente surdas aos apelos de bondade de outras pessoas. Quando eu li essa frase, das várias vezes que eu já li esse livro, que é um livro que eu gosto muito, eu lembrei de um empresário que hoje é atleta, que sofreu um acidente muito importante na vida dele, ele tinha recursos financeiros grandes, fez todo o tratamento nos Estados Unidos, mas ainda assim ele passou a usar cadeira de rodas, ele não conseguiu recuperar todos os movimentos. E ele lançou um livro, né, sua trajetória, sua biografia a partir do acidente, e ele fala uma frase que eu acho muito interessante, gente. Ele diz assim, que antes da cadeira de rodas, é que ele estava numa cadeira de rodas, que a partir do momento que ele teve a paralisia, que ele perdeu esses movimentos, foi que a alma dele saiu da cadeira de rodas e andou. Eu acho isso muito bonito e acho que isso é bem ilustrativo desse tipo de mecanismo de aceitação que a gente vai vendo os indivíduos desenvolverem em relação aos seus próprios estigmas. O livro do Goffman também vai tratar sobre o contato entre os normais e os estigmatizados. Ele vai ter dois momentos importantes. Ele vai tratar desse contato que ele chama de contato misto, e ele também vai falar sobre a dinâmica intragrupo, sobre a dinâmica dos iguais, que daqui a pouquinho eu vou falar para você sobre ela. Mas o contato entre os normais e os estigmatizados se caracteriza por alguns pontos importantes, né? Pode ser um contato de tensão, pode ser um contato de confronto, mas pode ser um contato também de acolhimento, de aceitação, né? Enfim, celebração da diferença, como eu coloquei aí na imagem para vocês. Os estigmatizados, o Goffman vai dizer, se veem com o prisma do seu próprio estigma, ou seja, eles vão se perceber e perceber aos outros a partir daquela lente, a partir do momento em que eles veem o seu próprio estigma. Então, só para usar de novo a metáfora do teatro, é a ideia de que a gente consegue se colocar no lugar do outro e ler a nós mesmos em função da lente que o outro está usando, né? A gente faz muito isso na sociologia como exercício da nossa prática disciplinar, mas isso é bem evidente também quando a gente pega essa dinâmica das interações, e é isso que eu falei lá atrás sobre a perspectiva de definir situação. É a capacidade que o indivíduo tem de ler a partir das informações que lhe são acessadas, né, são acessíveis a ele ler a situação, se colocar no lugar do outro, imaginar como o outro o enxerga e assim poder definir linhas de ação. Então, os estigmatizados, eles veem com o prisma do seu próprio estigma e muitas vezes eles se sentem inseguros quanto ao modo como eles vão ser vistos, outras vezes eles podem se sentir invadidos, sabe aquela curiosidade de criança, que às vezes a gente está com uma criança e passa perto de alguém que tem uma deficiência, a gente fala, não, não olha não, não fala não, não aponta não, porque é aquela curiosidade, né? Então, até mesmo adultos podem se sentir no direito de fazer inúmeras perguntas, de abordar aquele indivíduo, né? Tentando mostrar solidariedade, empatia, eles se tornam muitas vezes invasivos, né? Mas o contato social também tem pontos positivos, pode implicar na celebração da diferença, como eu mencionei, nos feedbacks positivos, em alta condescendência com a situação daqueles indivíduos e assim por diante. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre os iguais versus os informados. O que são os iguais para o Goffman? O que eu falei para vocês que é a dinâmica intragrupo. O grupo de iguais para o Goffman são o grupo de todos aqueles indivíduos que apresentam os atributos que os diferenciam dos demais.
Então, todos os alcoólatras, todos os divorciados, todos os obesos, todos os idosos, todos os colostonizados, todos os né, grupos de comunidades religiosas específicas, as prostitutas, os surdos, grupos étnicos, né, grupos raciais e assim por diante. Então, aqueles indivíduos que têm traços em comum e, portanto, vão se identificar uns com os outros a partir dessa narrativa, da narrativa estigmatizada. E a gente tem também os grupos de informados. E aí ele até conta que fez essa analogia, tirou essa terminologia dos grupos de homossexuais e, assim, esses informados depois foram chamados simpatizantes, e acho que hoje já tem outros nomes. Mas, enfim, é a ideia daqueles indivíduos que, de alguma maneira, partilham da vida de quem tem o atributo estigmatizado e, portanto, gozam de certa aceitação dentro daquele clã, ou seja, dentro do grupo de iguais. Então, é um indivíduo que não tem o atributo, mas que, em função de um certo trânsito que ele consegue fazer, ele vai conseguir gozar de simpatia desse grupo estigmatizado e, portanto, ele vai estar classificado nesse grupo que estaria entre o grupo de normais e o grupo dos iguais estigmatizados, que possuem algum atributo. Então, a gente pode ver alguns exemplos, como os profissionais da saúde, que são né, indivíduos que têm muitas informações sobre alguns grupos estigmatizados em questão. Então, vou dar um exemplo, né? Pacientes em tratamento de câncer, os profissionais da saúde sabem exatamente sobre todas as medicações, sobre os procedimentos, sobre como que é a queda capilar e assim por diante. Então, eles têm muito mais informações do que a população em geral, que não tem contato com a doença. E isso os torna mais informados, né, ocupando esse novo grupo aí que a gente está conversando sobre ele. A gente pode também pensar em parentes e amigos que compartilham um pouco do descrédito do estigmatizado por fazerem parte da rotina. Então, aquela esposa do presidiário que ficou a vida inteira indo lá na prisão, fazer as visitas, levar coisas para ele, é a filha de um pai alcoólatra que sempre acompanhou. Então, esses indivíduos que estão, de alguma forma, associados aos estigmatizados, compõem uma rede de pessoas que compartilham informações e que são vistas pelo grupo de estigmatizados com mais simpatia por entenderem mais a dinâmica desse grupo e do modo como eles se olham, como os de fora também os olham, tá certo? Aí, gente, a gente vai entrar agora num conceito que é super importante, elaborado pelo Goffman no livro, que talvez seja uma das mensagens mais interessantes em termos sociológicos que esse livro traz, que é a ideia de uma carreira moral. O que é isso? Carreira moral é qualquer trajetória percorrida por uma pessoa ao longo da vida. Então, olha só, estigmatizados, informados, não estigmatizados, têm carreira moral. Então, todo mundo vai ter uma carreira moral. A carreira moral é o conjunto de mudanças no nosso eu, os nossos conjuntos de experiências, nossos fracassos, nossos sucessos, nossos aprendizados. Então, as mudanças na carreira moral, elas vão dizer respeito a uma sequência de alterações na identidade e no escopo das imagens que o indivíduo traz sobre ele próprio e das imagens também que ele vai utilizar para julgar os outros. Então, são acertos, correções e ajustamentos na subjetividade. É uma espécie de trajetória do eu, mudanças, aprendizados, alterações, incorporações, ajustes que vão sendo feitos ao longo da vida. Lembre-se, todo mundo tem carreira moral. Agora, a carreira moral para os indivíduos estigmatizados tem uma outra nuance que é importante a gente considerar. Né? Então, de novo, carreira moral são mudanças semelhantes na concepção do eu. E aí, no caso dos estigmatizados, nós vamos falar de mudanças muito parecidas que vai acontecer nessa trajetória subjetiva. Nós vamos pensar nessas mudanças, no caso dos estigmatizados, em duas principais dimensões. A primeira, que os estigmatizados, de uma forma geral, eles incorporam o ponto de vista dos normais. Ou seja, eles olham para si e para os outros não a partir do seu estigma, eu estou generalizando, tá, gente? Claro que tem, hoje em dia, uma militância muito grande para que os indivíduos, principalmente deficientes, mas outros também poderíamos encaixar nesses estigmas, se olhem de uma forma distinta. Mas
a ideia é que os indivíduos estigmatizados incorporam as concepções de normalidade. Então, eles vão incorporar as noções de feio, de bonito, de normal, de anormal, do que seria interessante, do que não seria interessante, a partir desses prismas. Outro ponto importante é saber que os estigmas têm suas consequências. Então, em um determinado momento, os indivíduos se dão conta de que possuem estigmas e que esses estigmas vão deixá-los de maneira diferenciada, né, vão colocá-los em situações distintas de pessoas que não os possuem no convívio social. Então, é o se dar conta do estigma e perceber as consequências. Geralmente, essas duas transformações, tanto incorporar o ponto de vista dos normais, quanto perceber o seu próprio estigma e as consequências, são mudanças comuns entre os indivíduos estigmatizados. São muito semelhantes, né, o que eu coloquei, mudanças semelhantes na concepção do eu. Então, são carreiras morais comuns que eles compartilham. E aí, pensando nessas duas dimensões, vou voltar aqui um pouquinho, pensando na dimensão de incorporar o ponto de vista dos normais e saber que possui estigma e que o estigma tem consequências, nós vamos pensar na relação entre essas duas dimensões, incorporação da esquemática normal e percepção do próprio estigma, para entender o que o Goffman vai chamar de modelos de interação, ou seja, tipos de estigma diferentes que a gente pode classificar, né? Se a gente fosse fazer uma classificação mais geral. O primeiro deles diz respeito ao estigma congênito. Qual que é essa ideia, gente, do estigma congênito? O estigma congênito seria aquele que a pessoa nasceu com ele, às vezes uma doença genética, né? Enfim, algum problema que vem ali desde o nascimento, ou às vezes até condições sociais que lhes são inerentes, como o caso dos órfãos, por isso que eu pus o exemplo aqui para a gente poder guardar. Um outro modelo é do estigma protegido, o estigma estigmatizado, que é protegido pela vizinhança e pela família durante muito tempo. Então, sabe aquele indivíduo que ele não se dá conta que ele tem um estigma porque a família protege, a vizinhança protege, os amigos, os pais, assim por diante? Esse é um outro tipo de modelo, mas geralmente essa proteção ela só vai durar até o momento escolar, porque aí o indivíduo começa a sair do seu campo e se relacionar com outras pessoas, e de novo, lembra que eu falei? Ele incorpora o ponto de vista dos normais, ele vai passar a se enxergar o seu próprio corpo, seu comportamento, seus atributos individuais a partir do olhar dos outros. Um terceiro modelo seria o estigma adquirido muito tardiamente ou percebido muito tardiamente. E aqui eu acho que um exemplo emblemático é o exemplo da colostomia. Né? Até o livro traz esse exemplo também de que um indivíduo se incomodava com o mau cheiro, né, de outras pessoas, no transporte público, etc. E que quando ele colocou uma colostomia, ele viu que o mau cheiro era uma questão inerente. E ele se envergonhou, e ele se sentiu mal, e ele conseguiu se enxergar antes com o olhar dos outros e agora também com o olhar dos outros e com o seu próprio olhar. Então, essa dinâmica entre o que os outros vão pensar, o que eu penso, é bem dessa interação goffmaniana, da representação teatral. E, por último, o estigma que leva a uma socialização inicial, então, aquele indivíduo que às vezes cresce num grupo religioso, né, numa fazenda, num contexto rural, por exemplo, e depois ele precisa se socializar num outro grupo, muitas vezes numa sociedade mais ampla, e que ele vai ter aqueles atributos ainda, né, da socialização anterior, como atributos, como estigmas, né, como atributos que o vão estigmatizar. Bom, gente, e aí agora, para fechar nossa discussão, eu queria lembrar de algumas coisas muito importantes, assim, que realmente vão amarrar essas ideias das interações, dos estigmas. A primeira delas é que a carreira moral se dá em torno do grupo de estigmatizados. Então, muitas vezes, essas experiências socialmente compartilhadas, essas experiências similares entre os estigmatizados, ela vai estar relacionada ao tanto que os indivíduos vão conseguir se inserir no grupo, se aceitar enquanto estigmatizado, enquanto alguém diferente, ou vão rejeitar, às vezes, essa inserção e depois aceitá-la. Então, é essa dinâmica que importa muito a gente entender enquanto indivíduos que possuem estigmas, porque, claro, nós podemos, né, possuir estigmas por acidente, por doença,
enfim, por uma série de coisas, porque a gente se descobre negro ou se dá conta que temos uma orientação sexual ao longo da vida que é desprezada por muitas pessoas. Então, a gente pode né, se perceber isso e pensar um pouco que essa percepção, né, essa carreira moral, essas mudanças na subjetividade, no eu, ela tem um caráter reflexivo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o indivíduo consegue pensar sobre os acontecimentos que justificam a sua descoberta, dar sentido àquilo que passou, dar sentido ao olhar das pessoas, às atitudes das pessoas, aos preconceitos que ele sofreu, a sua situação naquele momento e também justificar a sua posição atual. Então, toda essa leitura de olhar lá para o passado, perceber quando o estigma apareceu para si, quando se deu conta do estigma, como que as pessoas olhavam para o indivíduo, né, como ele se via naquele momento, como ele se vê hoje, como ele vê a relação com o grupo dos estigmatizados, como ele percebe a sociedade em geral, como ele percebe o seu próprio estigma. Todos esses atributos fazem parte do caráter reflexivo, do caráter, né, da habilidade, da capacidade de pensar que a carreira moral apresenta, que nós, indivíduos contemporâneos, né, modernos contemporâneos, apresentamos como traços da nossa biografia. Então, essa possibilidade de fazer essa leitura, essa compreensão, é o caráter reflexivo que vai se manifestar de forma bastante importante na carreira moral. Bom, pessoal, é isso. É uma aula muito legal, né? Eu acho que esse assunto ele rende da pano para manga, é muito interessante. Não é a forma mais atual de tratar do assunto, mas todos esses conceitos que nós conversamos aqui ainda são válidos, são úteis para a gente pensar qualquer coisa em relação a essa diferença. As diferenças, muitas, melhor dizendo, que vão sendo socialmente construídas, nas quais a gente vai se encaixando ao longo da vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Até mais!